Vamos ler esse é o texto da primeira carta de João, capítulo 5, de 13 a 21, que é a última mensagem nessa série. Se Deus permitir, nós estaremos iniciando, na próxima vez, uma série em Êxodo, aliás, dando continuidade a uma série de Êxodo que foi começada no Brasil, e nós vamos dar continuação aqui, se Deus permitir. 1 de João 5, de 13 em diante. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse eu não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Pai, estamos diante da Tua palavra. Nós pedimos que a exposição dela traga entendimento, consolo, orientação, instrução, correção, tudo de acordo com a necessidade de cada um de nós aqui nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, na mensagem anterior nós vimos que o apóstolo João apresenta 3 critérios para que nós possamos discernir o verdadeiro cristão. Primeiro, a crença em Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio em carne. Segundo, o amor ao próximo, que se traduz em boas obras e ajuda material. E terceiro, obediência aos mandamentos de Deus, que significa uma vida em retidão. Esses 3 critérios, o critério doutrinário, moral e social, eles estão interligados, eles só valem se estiverem juntos. O que identifica o crente é a presença dessas 3 marcas nele. Ter uma apenas não garante absolutamente nada, mas precisamos das 3 marcas para ter essa segurança de que realmente pertencemos a Deus. João também mencionou o tríplice testemunho que Deus dá a respeito de Jesus, a água, o sangue e o Espírito. E ele enfatizou a importância do testemunho de Deus, indicando que a fé em Cristo é crucial para que alguém tenha a vida eterna. João exorta, nós vimos isso na mensagem anterior, os leitores a rejeitarem as heresias daqueles pregadores itinerantes que estavam chegando na igreja e trazendo uma outra doutrina. Exorta-os a serem maduros na fé, amarem ao próximo e servir a Deus com sinceridade. E, por fim, ele esclarece que a verdadeira vida eterna está em Jesus. E foi onde nós deixamos o texto. Na mensagem de hoje, nós veremos as orientações finais que João traz e que, na verdade, são um resumo de tudo que ele ensinou até agora. Vamos começar com essas orientações. São pelo menos 4, deixa-me contar, 1, 2, 3, 4, 5 orientações que João coloca aqui no final da sua carta. A primeira delas é: João diz aos seus leitores, nós temos a vida eterna. Veja o verso 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que crede em o nome do Filho de Deus. Crer no nome do Filho de Deus é a mesma coisa de crer no Filho de Deus. Não tem distinção nenhuma. Aqui nós temos muito claramente João dizendo o motivo pelo qual ele escreveu essa carta. Ele escreveu essa carta para assegurar os crentes das províncias do Império Romano, a quem essa carta foi destinada, de que eles tinham a vida eterna. Não é que teriam, mas que eles no presente já tinham a vida eterna. Escrevi essa carta para que vocês saibam disso, que vocês têm a vida eterna.
João faz isso porque a pregação daqueles falsos profetas podia ter incutido alguma dúvida. Geralmente, todo falso profeta, ele ensina salvação por obras. Salvação por obras não traz segurança a ninguém, porque se a minha salvação depende das obras que eu pratico, eu nunca posso ter certeza de que eu serei salvo, porque nunca saberei quando terei praticado obras suficientes que possam agradar a Deus e garantir a vida eterna. Em compensação, a justiça de Deus pela fé, ela garante, promete e traz certeza de vida eterna, porque quem me salva é Deus. Não sou eu que me salvo pelas minhas obras, pelo meu merecimento, pela minha moralidade, pela minha retidão, mas é Deus que me salva, Deus que me guarda. Por isso, João escreve essa carta e diz aos seus leitores: eu escrevo para que vocês tenham certeza de que vocês têm a vida eterna. Ela é dada por Deus, é um dom de Deus e vocês podem ter certeza disso. É claro, é preciso lembrar aqui que isso aqui é dito para os que creem no nome do Senhor Jesus. Se você é um desses que creem no nome do Senhor Jesus, ou creem que Jesus é o Filho de Deus, que veio a esse mundo para ser o nosso Redentor, então você pode ter certeza que você tem a vida eterna. E essa segurança nós podemos ter com base na palavra de Deus. Na verdade, não é só João escrevendo essa carta que nos fala da certeza da salvação. O próprio Jesus, ele falou isso: quem crê em mim tem a vida eterna. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, nós podemos ter essa certeza. É isso que João está dizendo aqui. Se você crê no nome do Filho de Deus, você tem a vida eterna. Isso aqui está em oposição ao ensino dos falsos mestres. Esses falsos mestres diziam que eles tinham um conhecimento secreto que Jesus não tinha dado aos apóstolos, mas que tinha reservado para eles, os mestres chamados de gnósticos. Aliás, o nome gnóstico vem da palavra grega gnose, que significa conhecimento. Então, esses mestres diziam que tinham um conhecimento que salva. Pensando na ilustração para as crianças, eles tinham a senha para poder, só eles sabiam a senha para entrar no reino de Deus. E João diz: se você crê que Jesus é o Filho de Deus e essa pregação é pública, você tem a vida eterna. Boa parte da Bíblia foi escrita exatamente para nos assegurar disso, que aqui e agora nós já podemos desfrutar a vida eterna, que é relacionamento com Deus, é uma comunhão com Ele e com seu Filho Jesus, e que vai durar eternidade afora. Vida eterna não é alguma coisa que está reservada para depois da nossa morte e no fim dos tempos, mas vida eterna é alguma coisa que você desfruta aqui, começa aqui, e que consiste nisso: entrar na presença de Deus e desfrutar dos tesouros espirituais que Ele tem guardado para nós mediante Jesus. Segunda instrução, orientação que João dá aos seus leitores no final da carta, é que se nós temos certeza de que somos de Deus e que Deus nos deu a vida eterna, nós podemos ter certeza de que Ele vai atender às nossas orações, porque quem dá o maior, dá o menor. Se Deus já nos deu a vida eterna e Ele quer que nós tenhamos certeza disso, Ele quer também que nós tenhamos certeza de que Ele ouve as nossas orações e que atende às nossas orações, como Ele diz aqui no verso 14 e 15. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. Se eu tenho certeza que tenho uma vida eterna, eu posso ter certeza que o Deus que me deu essa vida, Ele dará também o que eu preciso. E isso traz confiança na oração. Muitos crentes não confiam, eles não oram, porque eles não têm certeza de que serão ouvidos. Eles não têm segurança de que Deus vai aceitá-los. E por que é que eles não têm? Porque eles não têm certeza da vida eterna. Então, o problema é mais atrás, por assim dizer. Começa lá atrás, quando você não tem convicção da vida eterna. E aí você se aproxima de Deus na dúvida
porque o seu relacionamento com Ele não está claro, você não está seguro de que você é de Deus, que Deus ama você, que Deus perdoou você e que Deus chamou você. Mas se você tem certeza disso, você tem confiança em oração. Você pode chegar na presença de Deus e olha o que é que João diz aqui. Nós temos certeza de que Ele nos ouve. Ouvir aqui é ouvir favoravelmente. É claro que João aqui coloca uma condição. Se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus. Isso pode ser interpretado de duas maneiras. Com relação ao conteúdo, eu pedir alguma coisa que eu sei que é a vontade de Deus, por exemplo, Deus não me deixa pecar, Deus santifica minha vida, Deus abençoa meus filhos para que eles sigam o caminho do Senhor. Tudo isso a Bíblia diz que é a vontade de Deus. Você pode orar por isso, tendo segurança de que Deus vai lhe atender, porque você está pedindo alguma coisa que Deus já disse, você pode. Por isso que eu gosto de orar o Pai Nosso. Quando eu estou lendo minha Bíblia e chega o momento da devoção, eu uso o Pai Nosso, porque é maravilhoso. Eu posso dizer para Deus assim: Deus, me dá o pão de cada dia, e ter certeza de que Ele vai fazer isso. Por quê? Porque Jesus me ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, quando João diz, se você pedir alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele pode estar dizendo, se você pedir coisas que a Bíblia diz claramente que são da vontade de Deus, pode ter certeza de que Deus vai lhe dar. Mas pode também significar a maneira. Se você pedir alguma coisa conforme Deus ensinou que você deve pedir, então Ele vai responder. E como é que a Bíblia nos ensina a orar? Orar com fé, orar no nome de Jesus, orar pelas coisas que a Bíblia nos diz e orar sempre pensando nos outros e não por motivos egoístas. Tem que ser uma coisa ou outra? Não, pode ser as duas coisas. Se você orar como Deus ensina na Bíblia e você orar pelas coisas que Ele já disse que Ele vai dar a quem pedir, você pode ter confiança já na oração de que você já recebeu. Olha como isso aqui parece até coisa, não parece coisa de presbiteriano, né? Mas diz aqui, verso 15: se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que temos feito antes que os pedidos sejam respondidos. Já na oração, você se apropria. Esse aqui é o verdadeiro toma-posse, tá? Já na oração, você toma posse em fé, porque você está orando conforme a vontade de Deus, pelas coisas que Deus disse que haveria de dar. Então você tem segurança de que você já recebeu. Que coisa maravilhosa. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nos chama a ter comunhão com Ele, e é o Deus em quem nós podemos confiar e podemos trazer as nossas angústias e as nossas preocupações. Meu terceiro ponto aqui. Primeiro foi que nós podemos ter certeza da vida eterna. Segundo se nós temos a certeza da vida eterna, nós podemos orar com segurança. E em terceiro lugar, nós temos um exemplo que João disse de como, no que ele acabou de falar. Aqui, no verso 16, 17. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore, que rogue. Toda injustiça é pecado e há pecado para a morte. Isso aqui é um exemplo da oração que Deus responde, que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é perdoar os seus filhos quando eles pecam. Isso aí é muito claro. Aqui mesmo na carta está dito: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. E também no capítulo 2, João disse que se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. O próprio Deus já tomou todas as medidas necessárias para nos perdoar quando nós caímos em pecado. Portanto, é a vontade de Deus nos perdoar. Então, se você vir um irmão pecar, em vez de você falar mal dele, comentar com outras pessoas, no seu íntimo recriminá-lo e reprová-lo, você ora por ele. E aqui João está dizendo que Deus vai dar vida ao irmão pelo qual você está orando. Essa é a vontade de Deus. Esse é um exemplo. Deus quer levantar seus filhos que caem em pecado. Se você vir alguém
crente no Senhor Jesus tropeçar, porque crente verdadeiro tropeça também, e você orar por ele, Deus vai levantar essa pessoa, Deus vai trazer essa pessoa ao arrependimento, Deus vai mudar o coração, Deus vai dar forças para a pessoa, vai consolar, trazer de volta. Se essa pessoa não é de Deus, isso não vai acontecer. Mas a vontade de Deus é que você ore pelo irmão que caiu. Aí ele diz, mas tem uma exceção, é se a pessoa pecou para a morte. Aí João diz, por esse eu digo, nem ore, porque não é a vontade de Deus perdoar quem pecou para a morte. Portanto, vejam como é importante a gente saber se a gente cometeu esse pecado ou não, não é? O que é esse pecado para a morte? João diz aqui, explicando, que toda injustiça é pecado, está aí no verso 17. Injustiça é a quebra da lei de Deus, é você ser injusto diante de Deus. Deus disse, não adultere, não minta, não roube, não mate, e você quebrou essas coisas. Então, toda injustiça, toda quebra da vontade de Deus, desse Deus amoroso, misericordioso, é pecado. Mas tem um pecado, e todo pecado, não se iluda, todo pecado leva à morte, o salário do pecado é a morte. Mas se você orar pelo irmão, Deus dá vida. Mas existe um pecado, uma injustiça que é para a morte, ou seja, ela leva à condenação eterna de maneira inexorável, sem retorno. Pelo contexto da carta, nós podemos fazer algumas afirmações. Primeiro, crente verdadeiro nunca vai cometer esse pecado. Ele nunca vai, porque isso vai contra o que o próprio João ensina aqui a respeito da certeza da salvação. Se nós temos a vida eterna e temos certeza disso, Deus vai nos guardar nessa certeza, já que a salvação vem dele, e ele nunca vai permitir que eu perca a vida eterna cometendo um pecado que é o pecado para a morte. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, esse pecado para a morte, ele não é um pecado trivial, comum, rotineiro, habitual, mas ele é uma decisão irrevogável de alguém que vira as costas para Deus. No contexto da carta, é o pecado da apostasia. Seria alguém dos leitores de João que, ouvindo a pregação dos mestres de que Jesus não é o Filho de Deus, que Jesus não era verdadeiramente Deus, nem verdadeiro homem, essa pessoa que um dia frequentou a igreja, foi batizado em nome de Jesus, participou da ceia do Senhor, cantou aqui junto com vocês, essa pessoa abandona a doutrina apostólica, aquela que dá acesso à vida eterna, que Jesus é o Filho de Deus, e essa pessoa segue o ensino dos falsos mestres. Ele começa a dizer, Jesus não é Deus, Jesus não é verdadeiro homem, Jesus não morreu para me salvar, eu tenho que me salvar por mim mesmo. Então a gente chama isso de apostasia. Quando uma pessoa chega nesse ponto de ter frequentado a igreja, ter do conhecimento de Deus, e ela vira as costas para tudo isso, para seguir um falso ensino, ela abraça a mentira, então é sinal de que aquela pessoa cometeu apostasia. Aí João diz, por esse aí você nem ora. Tem um pecado semelhante a esse, que eu creio que é a mesma coisa, que Jesus menciona nos evangelhos. Jesus estava expelindo demônios e isso trouxe um problema para a liderança judaica, porque eles não criam que Jesus era o Filho de Deus e não criam que Jesus era de Deus. Para os judeus, Jesus era um falso profeta. Mas como é que um falso profeta pode abrir os olhos de um cego, levantar aleijados, curar doentes, ressuscitar mortos e expelir demônios? E aí eles vieram com uma solução, é que ele está possuído por um demônio. Ele faz isso pelo poder de Satanás, de Belzebu, o demônio mais forte que existe. É por isso que ele tem esse poder. Aí Jesus disse, isso aí que vocês fizeram é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem perdão nem agora e nem na eternidade. Blasfemar significa falar mal. E falar mal do Espírito Santo, dizendo que ele é Satanás, só é feito por pessoas que chegaram no ponto que passaram daquela linha onde não tem volta, não tem mais conversão para aquelas pessoas, não tem perdão para aquelas pessoas. É a mesma coisa do pecado para a morte que João está falando aqui. Então,
Tudo isso dentro da categoria, João dizendo, eu vou dar um exemplo. Eu disse que se a gente pedir uma coisa segundo a vontade de Deus, Deus responde. Vou dar um exemplo. Se você viu o seu irmão cair e ele não cometeu o pecado para a morte, então é um daqueles pecados costumeiros, você ora e Deus vai levantar aquele irmão. Mas se aquele que abandonou, virou as costas, apostatou, insultou o Espírito Santo, endureceu o coração, está seguindo uma seita depois de ter conhecido a verdade, nem ore, porque não é a vontade de Deus que essa pessoa seja perdoada, ela cometeu esse pecado para a morte. Em termos práticos, que pode ser que eu me esqueça isso no final, eu queria dizer o seguinte: como a gente não conhece o coração de todos, se você viu o irmão pecar, ore por ele. Se você vir ele se desviar, ore por ele também. E deixe esse julgamento do pecado para a morte nas mãos de Deus. A não ser naqueles casos, e eu sou um desses, em que é claro que o falso profeta, ele está levando multidões ao erro. Por esses eu oro, mas oro em oração imprecatória. Tipo assim, Senhor, que tua mão venha sobre esse indivíduo, esse apóstata, esse falso profeta que está levando multidões ao erro, coloca a tua mão em cima dele, porque eu estou seguindo o exemplo bíblico. Quando a Bíblia trata do pecado das ovelhas, é um tom pastoral, chamado ao arrependimento, mas quando é da liderança, a Bíblia não deixa dúvida. A Bíblia diz mesmo, as intenções são falsas, são mercenários, estão atrás de dinheiro, querem poder, querem dividir a igreja e são contra, eles são o espírito do anticristo. Lembram que nós pregamos isso aqui? Está na passagem antes dessa. Então por esses eu não oro não, oro em precatório. Ora em precatório. Agora, pelas ovelhas do rebanho, a gente ora para que Deus tenha misericórdia. Esse é o exemplo que João nos dá aqui. Deus perdoa quem não peca para a morte. Agora vamos ver a quarta orientação que João nos dá do verso 18 a 20. Eu disse para vocês que esses falsos mestres, a abordagem deles era essa: nós temos uma gnose, por isso que eles são chamados de gnósticos, e o movimento era chamado de gnosticismo. É um movimento que começa a mostrar as suas raízes no século I, foi a primeira grande heresia que a igreja teve que combater. Esses caras chegavam dizendo assim: nós temos um conhecimento verdadeiro, para você ser salvo você tem que adorar os anjos, você tem que conquistar os espíritos que habitam nas regiões celestiais, para você poder chegar a Deus. Esse era o conhecimento secreto que eles tinham, que não é mais segredo, porque eles escreveram e a arqueologia desenterrou no século passado escritos gnósticos datando lá do século II. A gente já sabe agora o que é que eles ensinavam. Então, a ênfase dele era no conhecimento. Você tem que saber para ser salvo. E nesse sentido, eles não estavam errados. Você precisa ter a senha. Você precisa saber o abre-te sésame, senão você não entra. A diferença é que Deus já tornou público. Isso não é privilégio de um grupo esotérico, VIP, selecionado, mas é conhecimento geral e é com base nisso que Deus vai julgar o mundo. Que esse conhecimento é público. Por que você não creu? Por que você não abraçou? Todo mundo sabe, foi proclamado aos quatro cantos da terra que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador do mundo, é o único mediador, não tem outro. Por que você não creu nisso? Esse conhecimento é público. Então, veja que aqui, nessa passagem que eu vou ler agora, no final da carta, a ênfase que João dá na palavra conhecer e no conceito de conhecer. Veja como é que ele começa, no verso 18. Sabemos, está aí o verbo, que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Primeiro conhecimento. Segundo, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Terceiro, sabemos no verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento, conhecimento, para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Três coisas, três ênfases de João no sabemos. E o que é que então eu sei e que toda a igreja deveria saber, e todo crente verdadeiro? Primeiro, você deveria saber, verso 18, que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando.
Muitas pessoas perguntam: como é que eu sei que eu sou de Deus? Como é que eu sei que eu sou crente? Como é que eu sei que eu sou eleito? Primeiro, saiba que todo aquele que é nascido de Deus, que foi regenerado, nasceu de novo, teve um novo nascimento, ele não vive pecando. Não está dizendo aqui que ele não peca, assim do tipo, nunca vai pecar, mas está dizendo que não é a prática habitual do crente. Que você deveria ser definido não porque é alguém da língua grande, alguém que é ganancioso, alguém que é trambiqueiro, alguém que é desonesto, mas você teria que ser conhecido porque você é uma pessoa reta, uma pessoa verdadeira, pessoa que fala a verdade, que ama o próximo e que quer fazer o bem para todos que estão ao seu redor. Sabemos, e esse é um conhecimento público, que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Pastor, mas como é isso? Não vive na prática do pecado? João explica. Por quê? Porque aquele que nasceu de Deus o guarda. A quem ele se refere aqui? Quem é que nasceu de Deus no contexto da carta? Jesus, o Filho de Deus. Ele o guarda você. Essa é a primeira coisa. Segundo, o maligno não lhe toca, por isso que você não vive na prática do pecado. Cristo lhe guarda e o maligno não toca em você. Quando diz que o maligno não toca, não está dizendo que você não vai ser tentado, que você não vai ser fortemente tentado, a gente chama isso de opressão, que você vai ser, que o diabo vai tornar sua vida um inferno, literalmente, figuradamente falando. Isso não quer dizer que você está imune à ação de Satanás, mas quer dizer que o diabo nunca vai lhe tentar e ele nunca vai ter poder em você a ponto de arrancar você das mãos de Cristo. Nós sabemos isso. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando, porque o diabo não lhe toca fatalmente, aquele toque mortal, destruidor, que ele tocou no coração de Judas, por exemplo, e no coração de tantos outros. Isso o verdadeiro crente nunca vai temer. Não tenha receio disso. Cristo guarda você, o maligno nunca vai lhe tocar a ponto de lhe separar do amor de Deus e da vida eterna. Segunda coisa que nós sabemos é que nós somos de Deus. Como é que eu sei que eu sou de Deus? Todos os critérios já estão aqui. Crê que Jesus é o Filho de Deus, crê que Ele morreu na cruz para salvar pecadores, você crê nisso e que o que Ele fez na cruz de fato é suficiente para pagar os seus pecados, que Ele ressuscitou dos mortos, você crê nisso, que Jesus está vivo hoje, que Ele vive, você crê nisso? Se você crê nisso, se você odeia o pecado, se você ama seu irmão, você quer perdoar e fazer então são os critérios que a Bíblia apresenta para aquele que é de fato filho de Deus. Nós sabemos que somos de Deus. Agora, em contraste, olha essa passagem aqui: o mundo inteiro jaz no maligno. Jazer é o verbo jazer, é de onde vem a palavra jazigo, né? E lembra aquele cemitério. O mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está morto e sepultado no cemitério de Satanás, sem condições de se levantar, sem condições de se salvar, são mortos. Quando João fala mundo aqui, é a maneira de viver de pessoas que não conhecem a Deus. É o sistema de valores da humanidade perdida. Nós não pertencemos mais a isso, nós não estamos mais no jazigo do cemitério de Satanás. Cristo nos ressuscitou, Ele nos deu a vida eterna. E isso significa que eu não vou mais viver como aquelas pessoas vivem. Vejam aqui que não tem esperança. Nós somos de Deus e o mundo está no diabo. Não tem meio termo. Você que está aqui nessa manhã, ou você é de Deus, ou você está no cemitério de Satanás, morto e sepultado, eternamente separado de Deus. Não tem meio termo, não existe meio termo. Por isso que a Bíblia foi escrita, para nos despertar para essas verdades e mostrar de que maneira você pode ter a vida eterna. Nós somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Terceira coisa que você tem que saber, verso 20: sabemos que o Filho de Deus é vindo. Nós sabemos isso, que o Filho de Deus já veio. Os judeus ainda esperam a chegada do Messias. E aqui está a diferença entre o cristianismo e o judaísmo. Nós sabemos que o Filho de Deus é vindo, Ele já veio.
Os judeus estão esperando o Messias futuro ainda. Mas nós sabemos que esse Messias é Jesus de Nazaré. Ele já veio e ele já nos deu entendimento para reconhecermos o que é verdadeiro. Não somente ele veio, mas ele nos deu conhecimento para a gente saber quem ele é, quem Deus é, o que é que nos aguarda, de que maneira nós devemos viver, o que é que Deus espera de nós e o dom gracioso da vida eterna. E João destaca aqui duas coisas. E nós estamos para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, que é seu Filho Jesus Cristo. E aí ele diz, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aqui uma das passagens mais claras da Bíblia sobre a divindade de Cristo, para provar, porque tem muita gente, as seitas dizem que a divindade de Cristo foi uma doutrina do tempo de Constantino, da Idade Média, mas não está na Bíblia. As seitas vão dizer isso para vocês, especialmente Testemunhas de Jeová e outras. Mas essa aqui é uma passagem muito clara. Estamos em Jesus Cristo. Este, pela gramática, esse pronome relativo se aplica ao substantivo anterior, não é? Se me lembro de português, ainda é isso aqui. Então, esse Jesus Cristo, o último mencionado, é o verdadeiro Deus, e não aqueles que os falsos mestres estavam pintando. Eles pintavam a caricatura de Deus, o Deus gnóstico. Eles diziam que o Deus do Antigo Testamento era um demiurgo, um Deus mau, perverso, que mandava as guerras, mandava matar mulheres, crianças, queria sacrifício, mas o Deus de Jesus é um Deus de amor. João diz, não tem essa distinção. Cristo veio e nos deu um entendimento acerca do verdadeiro Deus. Ele é o verdadeiro Deus. Você crê nisso? Porque logo em seguida João diz, e Ele é a vida eterna. Somente em Cristo você vai ter vida eterna. Não é em você, mas em Cristo. Lutero, ele quando se referia à justificação, à salvação, ele dizia que a nossa salvação não vem intra nós. Ela não está dentro de nós, mas ela é extra nós, está fora de nós. Precisamos de quem nos salve, e quem nos salva é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e Ele é a vida eterna. Amém? 3 coisas públicas que você tem que saber. Evangelho não é algo fechado para uma elite, como às vezes algumas igrejas. Você tem mestres aí, líderes de igrejas que dizem que recebem revelações da parte de Deus, e quando eles falam dessas revelações, as pessoas chegam, mestre, eu nunca vi isso na Bíblia. Nunca vi porque não está na Bíblia, né? Eles dizem que recebem de Deus esse conhecimento, só eles têm coisas inéditas, né? Revelações para... Foi assim que surgiu a doutrina do arrebatamento secreto antes da vinda de Cristo, da grande tribulação. Isso nunca foi ensinado, isso é de 200 anos atrás. Alguém teve essa revelação num encontro profético lá na Europa, e aí começou isso a pegou ar, né, como a gente diz, e cresceu e se espalhou. E vocês ficariam admirados se soubessem a quantidade de doutrinas que rodam por aí, que foi dada mediante revelação. O que Deus tinha para nos revelar já está aqui. Tudo que você precisa para conhecer a Deus e viver uma vida santa está aqui. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus audivelmente? Leia a Bíblia em voz alta. Está resolvido o problema, você vai ouvir a Deus. Ele termina com uma orientação que parece não fazer nenhum sentido. O que é que ele diz aí no verso 21? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Qual a conexão disso, de idolatria, com tudo o que nós ouvimos? Existem algumas possibilidades. Primeiro, João termina a carta dizendo, filhinhos, guardem-se dos ídolos, não sigam o que esses falsos mestres estão ensinando, porque eles diziam que o pecado era irrelevante. E o pecado mais comum daquela época entre os pagãos era frequentar os templos pagãos, onde tinha sacrifícios para os deuses e envolvimento com as prostitutas cultuais, as sacerdotisas. Então, filhinhos, guardem-se de praticar idolatria, não vão para esses templos pagãos, onde esses homens ensinam a prática da imoralidade. Pode ser isso. Ou, tem uma outra interpretação que eu acho que é a melhor.
quando ele diz, o que é um ídolo? O ídolo é uma tentativa de representar Deus, portanto é uma imitação, não é o Deus verdadeiro. O ídolo não é o Deus, ele representa aquilo que as pessoas pensam que é Deus. O problema é que o ídolo é uma imitação. O Deus que os falsos mestres estavam pregando não era o verdadeiro Deus. João acabou de dizer que o verdadeiro Deus é Jesus Cristo. Então o que eles estavam ensinando era um ídolo, era uma imitação de Deus, era um Deus incompleto, era um Deus imperfeito que foi criado segundo o entendimento deles. O verdadeiro Deus é o Senhor Jesus, nele habita plenamente a divindade, ele é a imagem do Deus invisível. A Bíblia está cheia de referências a esse respeito. Ele é o verdadeiro Deus. Toda doutrina que pinta um Deus diferente ou um Cristo diferente é idolatria. Quando ele diz guardai-vos dos ídolos, ele está dizendo fujam desse Deus falso ensinado por esses falsos mestres. É nesse sentido que o livro acaba com essa exortação que parece desconectada, mas que na verdade é o resumo de tudo que ele está dizendo. Fujam desses falsos mestres. Deixe-me terminar aqui com algumas respostas para a pergunta: à luz de tudo isso, o que é que Deus espera de nós? O que é que Deus espera da Igreja Esperança? O que é que Deus aguarda que tipo de reação nós devemos ter diante do que nós ouvimos? Primeiro, que nós cuidemos para que nunca abandonemos a fé em Cristo conforme a doutrina dos apóstolos. Que a Bíblia sempre seja a direção dessa igreja, que o sola Escritura seja a base de tudo o que nós fazemos aqui. Eu creio que é isso que Deus deseja, porque isso, João diz, estas coisas eu escrevo para que vocês tenham certeza, para que vocês saibam que tem a vida eterna. O propósito da Bíblia é nos guiar no caminho da eternidade. Então, o que é que Deus espera de nós, igreja? Que nós guardemos a palavra de Deus, que ela seja a nossa base. Nada de revelação, de sonho, adivinhação, profetada, não venha com isso. Nós nos guiamos pela palavra de Deus. Segunda coisa, o que é que Deus espera de nós? Que nós oremos pelo irmão que cai em pecado. Eu posso cair em pecado, você pode cair em pecado. Quando isso acontecer, não fale mal do irmão, não comece a botar no grupo de família ou falar com outras pessoas. Ore por aquele irmão que caiu, ore por ele. Se a gente fizesse isso, acabava a fofoca na igreja. Aliás, vamos falar disso domingo que vem, né? Se Deus quiser, como acabar com a fofoca na igreja. Não perca domingo que vem. Me lembrei da história do pastor que foi pregar sobre fofoca, viu, reverendo? Foi pregar sobre fofoca, especialmente porque tinha a Dona Maria que estava na igreja, falava mal de todo mundo, a língua dela percorria os céus e a terra, era a mulher mais temida da igreja, a fofoqueira da igreja, e o pastor pregava, um dia faltou todo mundo, só Dona Maria estava na igreja, ele pregou contra a língua, e no fim fez apelo. Dona Maria, para surpresa do pastor, se levantou e veio à frente. O pastor perguntou: o que é que a senhora quer fazer? Ela disse: eu venho colocar minha língua no altar. Aí o pastor disse: eu acho que não vai caber não. Então, se você não vier no próximo domingo, a gente vai pensar que você não quer colocar a língua no altar, não é? Então, o que é que Deus espera de nós? Se nós virmos alguém cair em pecado, que nós oremos pelo irmão. Terceira coisa que Deus espera dessa igreja é que seja uma igreja de pessoas que tenham certeza da vida eterna, não porque são melhores do que outras, mas porque creem em Cristo, reconhecem que são pecadoras, indignas, mas recebem graciosamente, gratuitamente pela fé, a salvação que é em Cristo Jesus. Deus espera que essa igreja não tema Satanás e seus ardis, não é que fique despreocupada, mas que não tema. Satanás é uma criatura, ele não é Deus, ele é um anjo caído debaixo do poder de Deus, e ele só vai até onde Deus deixa, e Deus prometeu que ele não nos toca. Nós não somos como outras igrejas. Muitos de vocês vieram de igrejas onde vocês foram ensinados a viver com medo de demônio nisso, demônio naquilo, isso está amaldiçoado, isso aqui. O maligno não lhe toca. Nós somos de Deus, nós queremos uma comunidade de pessoas libertas, livres em Cristo, para servir a Deus. E por último,
cuidemos para não criar um Deus em nossa mente que seja simplesmente um ídolo e uma imitação do verdadeiro Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Pastor, venha orar. Depois nós vamos cantar um cântico e partir para o final do culto. O pastor Samuel também vai impetrar a bênção. Deus amado, nós te louvamos porque o Senhor é bom e porque o Senhor traz para nós a tua palavra. O Senhor escreveu essa carta para nos trazer paz, para que nós saibamos que temos a vida eterna. E se há alguém em dúvida aqui, Senhor Deus, que o Senhor dissipe as dúvidas, que o Senhor nos faça entender a crença em Jesus Cristo como Filho de Deus, que o Senhor nos faça abandonar os nossos pecados, não andar de acordo com os princípios e os preceitos do coração caído da gente, mas que a gente possa viver para a Tua glória e que a gente possa se exercitar em oração uns pelos outros. Que quando tivermos o desejo e a vontade de, ao ver alguém fazer alguma coisa que pensamos ser errado, ao invés de falarmos com outras pessoas sobre ele, que nós o tragamos aos teus pés, para que a tua igreja possa experimentar, Senhor Deus, o que significa orar uns pelos outros e o que significa viver para a tua glória. Obrigado pela tua palavra. Aplica essa palavra pelo teu Espírito ao nosso coração. E agora recebe esse louvor como um aroma suave na tua presença. É o que nós te pedimos no nome de Jesus.